salva de palmas para todos vocês. Bom, eu sou principal, eu estou no mercado financeiro com as minhas finanças desde lá de 2000 e alguma coisa, mas profissionalmente a partir de 2012. E aí, entrei no mercado financeiro, tive a certificação, que era necessário ajudar muitas pessoas. E depois eu fiquei me questionando por que muitas pessoas não conseguiam fazer reserva financeira. Eu fui entender que é porque as pessoas não se planejam ou fazem planos. Assim, no Brasil é muito chamado efeito serrote, né, que a gente faz. Eu consigo fazer o plano que a minha adquirir no próximo mês. E aí, quando o jovem começa na vida produtiva, 18, 20 anos, que ele começa a gerar renda, ele consegue guardar um dinheiro, e aí chega ali, aos 24, 25 anos, compra o primeiro carro. Aí ele zera a reserva, volta para estaca zero novamente. Aí ele evolui, só faz mais reserva financeira, em casa. Aí tem casa, é casa. Aí ele compra a casa, volta novamente para a estaca zero. Ele evolui de novo, e aí vai evoluindo, já agora já com a esposa, né? E aí eles têm o primeiro filho. Eles descobrem que a casa é pequena. Eles vão ter que trocar de casa, de apartamento. Aí, de novo, zero as reservas, volta para a estaca zero. Aí a vida evolui nessa pegada, chega a um certo ponto, e quando o cidadão está ali com 40, 45, ele descobre que ele não construiu um patrimônio necessário ainda para ele chegar à liberdade financeira e ainda assim esse patrimônio manter, desfrutar desse patrimônio até ao final da vida dele. E aí começa a bater uma frustração, ele começa a correr contra o tempo e tal, e fica muito mais difícil. Porque falta tal da educação financeira e tem esse efeito serrote. Quando eu descobri isso, então as pessoas precisam fazer planos de longo prazo para suas vidas. É um planejamento financeiro, ok? E aí eu fui me especializar nessa história de planejamento financeiro. E hoje eu já ajudei muitas famílias aqui e a gente continua ajudando muitas famílias aqui nesse escritório. O planejamento financeiro não tem ciclo de vida adequado. Pode ser para um jovem, para uma criança, para uma pessoa na fase produtiva da vida, ou pode ser para um idoso também. Sempre que quando a gente planeja, fica mais fácil a gente alcançar os objetivos da gente. Quando eu descobri isso, eu tive que me capacitar mais para ajudar as pessoas, como eu disse, ajudando muitas pessoas. Então, estou no mercado financeiro desde 2002 como assessor de investimentos e também fazendo planejamento financeiro de várias pessoas. Eu queria chamar aqui, para se apresentar também, o meu querido amigo que vai conduzir esse curso junto comigo, que é o Cleiton. Boa noite, gente, tudo bom? Pessoal que está online, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu e Francivaldo aqui, a gente vai estar batendo um papo, trocando uma ideia hoje um pouquinho sobre investimentos, né? Não estou tão elegante quanto ele, mas eu deixo a elegância para esse homem aqui. E a gente, é um prazer, espero que a gente possa ter uma conversa muito legal e que a gente possa esclarecer todas as dúvidas aqui que todo mundo tiver, né? Então, falando aqui um pouco sobre mim, eu sou bem novo ainda, tenho 23 anos, eu iniciei no mercado financeiro no Banco Santander, trabalhando na área de varejo mesmo, com aproximadamente 19 anos de idade, entrei como estagiário, com o tempo fui tirando certificação, fui me especializando, me apaixonei pelo mercado financeiro, né? Comecei a investir no meu próprio dinheiro, depois que eu fui tirando certificação, fui me aperfeiçoando, indo em eventos, viajava daqui para São Paulo bastante, e com o tempo a gente foi adquirindo uma certa experiência, né? Mesmo que pouca. Então, estou aqui para passar um pouquinho do meu conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, né? Eu acho que esse mundo aqui que a gente trabalha, todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Então, eu estou aqui para compartilhar e aprender com vocês também, certo? Então, de volta aqui para o festival. Valeu, obrigado. Então, só algumas vamos ter que fazer alguns ajustes para a gente conduzir o nosso treinamento da melhor forma possível. O treinamento a gente programou para ele durar até mais ou menos 21 horas,
nos 20 minutos finais, a gente vai fazer o tira dúvida, né? As respostas que vocês realmente vão estar com as dúvidas, a gente vai tirar nesses 20 minutos, também é o momento do nosso break. E a gente, se vocês eventualmente, no decorrer da apresentação, tiverem alguma dúvida, a gente pode parar e, se, por exemplo, eu ou o Cleiton ainda formos abordar esse assunto no decorrer do treinamento, a gente diz para vocês, olha, está na pauta aí da frente, e aí a gente aborda mais lá na frente, só para poder a gente conduzir da melhor forma possível, beleza? Então, assim, investimentos para iniciantes. Por que eu guardo dinheiro? Por que eu preciso guardar dinheiro? Quem pode ajudar? Ah, pega lá os docinhos, pai. A gente tem surpresa aqui para vocês. Olha, Patrícia, minha filha, empreendedora, trouxe os docinhos aqui e ela gentilmente cedeu alguns para a gente fazer mimos no decorrer do curso. Pois é, o pessoal de casa vão ficar com água na boca, porque a gente vai fazer alguns mimos aqui. Esses três aqui, né? Mas, pessoal, vocês que estão em casa aí, a gente vai fazer algumas distribuições para os presentes. Para interagir. Então, assim, por que a gente precisa guardar dinheiro? Vou já chamar vocês para reflexão. Dinheiro é uma energia boa, ok? Dinheiro é uma energia que ela passa de mão para mão. A gente diz assim que dinheiro ratifica a personalidade das pessoas. Né? Se uma pessoa de índole boa, uma pessoa de amor no coração, uma pessoa de sentimento de compaixão, verdadeiramente ela vai fazer coisas muito positivas com o dinheiro. Se a pessoa é uma pessoa de índole não tão boa assim, o dinheiro vai ratificar e ele vai acabar. Então, assim, é excelente a gente ter muito dinheiro. Né? Não tem problema nenhum nisso. Mas a gente tem um tabu aqui no Brasil de não tratar muito sobre esse assunto de dinheiro. A gente não debate o assunto de dinheiro na família, às vezes não debate na escola, né? E aí esse assunto acaba ficando em segundo plano. Mas vejamos, eu estudo, eu trabalho, eu me dedico muito na minha atividade diária para mim construir um patrimônio, não é verdade? E como é que eu não vou cuidar bem desse patrimônio? Investindo ele melhor, colocando ele no melhor local. Como é que eu não vou tirar tempo suficiente para me gerenciar bem o fruto do meu trabalho? Não é verdade? Então, assim, às vezes, a gente aqui no escritório convida o cliente para... A gente sabe que as pessoas têm uma agenda muito tensa, né? Convida os clientes para vir numa reunião e falam, não tem tempo. Mas, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que tu trabalha tanto, tu te dedica tanto, tu te esforça tanto para te construir patrimônio, tu não tem tempo de tirar 1 hora por mês para te gerenciar o teu patrimônio, né? Essas coisas precisam a gente dar mais atenção para as finanças da gente. Pois bem, voltando para a energia do dinheiro, como o dinheiro é uma energia boa, e quando a gente vê ele verdadeiramente como um meio e não como um fim, está tudo certo. Não tem problema em a gente acumular muito patrimônio, tem? Não tem nenhum. Então, assim, eu tenho que ir daqui para o centro, aqui em São Luís. Eu preciso passar por cima da ponte José Sarney. Eu tenho que entender o dinheiro como essa ponte. O dinheiro é uma ponte para mim chegar no fim. Mas ele não é o fim. A vida não é dinheiro por dinheiro, mas ela é uma parte importante de nossas vidas, que a gente não pode deixar ele em segundo plano, não é verdade? Então, quando a gente entende dinheiro como uma energia boa, uma energia que gira, está tudo certo, ok? Não tem problema em acumular muito patrimônio, não tem problema de eu dizer assim, cara, eu quero ser muito próspero, eu quero ser muito rico. Tem não. Mas a gente tem assim, não, as pessoas dizem, não, eu quero dinheiro só para pagar minhas contas. Ok, tu vai ter dinheiro só para te pagar tuas contas. Não, eu quero ser muito rico, tá certo, tá tudo certo, não tem problema nenhum em ser muito rico. Desde que eu entenda o dinheiro com verdadeiro sentido,
que Ele faz para as nossas vidas. Então, assim, e por que que eu preciso guardar dinheiro? Agora eu quero a contribuição de vocês. Tem 3 pontos principais que a gente precisa guardar dinheiro. Para quê? Quem ajuda? Segurança. Mínimo. Estabilidade. Espero que o pessoal que está aí online respondendo no chat, para não vai dando as respostas dele. Olha só, o pessoal que está no chat também pode ir respondendo, que Depois a gente dá um jeito. depois a gente dá um jeito. Para que mais a gente guarda dinheiro? A resposta um pouquinho mais longa. Tá. A nossa vida tem uma fase em que a gente produz, trabalha, acumula, e depois tem uma fase em que a gente já não tem a mesma produtividade. Então, a gente vai precisar acumular um patrimônio para garantir que a gente tenha alguma dignidade nessa fase da vida. Na longevidade, então, né? Muito bem, senhor Ivan. É verdade absoluta. Então, assim, tudo que vocês responderam faz sentido absoluto. Mas um ponto principal, o primeiro mesmo para que a gente guarda dinheiro é para a segurança, para as necessidades essenciais da gente. Necessidade de moradia, de segurança, de educação, de alimentação. É o primeiro ponto que a gente tem que ter reserva financeira. Não é? O segundo é para a gente realizar os nossos sonhos. Ok, eu quero trocar de apartamento, eu quero montar um negócio, eu quero eventualmente fazer aquela viagem dos sonhos, eu preciso de dinheiro para isso. Então, a gente guarda dinheiro para realizar os sonhos da gente. E quando a gente tem o dinheiro para ir lá e pagar à vista, sai tudo mais em conta, a viagem fica perfeita, a gente não fica com aquela preocupação de pagar a conta depois. Né? E o terceiro ponto, para que a gente guarda dinheiro, quem arriscaria? Emergência, falei. Independência financeira. Independência financeira. Já foi. Mas assim, ó, para doar. Sonho já foi também. Para doar. Ok? Aí, quando a gente está fazendo reunião com os clientes aqui de planejamento sucessório, a gente fala assim, para doar, o cara olha assim para a gente com um olho grande, para doar. Para doar. Então, assim, as pessoas que a gente ama e que a gente gosta, que são as pessoas da nossa família, e até pessoas que a gente não conhece mesmo, ok, não tem nada, eu construir meu patrimônio e deixar um legado, para quando eu partir daqui, eu vou partir, mas meu patrimônio vai ficar. E os meus herdeiros, que são as pessoas que eu amo, vão cuidar desse meu patrimônio. E olha só, se eu não sei aqui qual é a condição de cada um, mas olha, se meu pai tivesse deixado, por exemplo, um seguro de vida para mim, olha como eu tinha iniciado minha vida de uma forma mais tranquila, né? Mas ele não deixou, que ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha essa informação, ele não tinha. Então, assim, se a gente deixar um legado para as pessoas que a gente ama, tá tudo certo. Essas pessoas vão ter um início de vida muito mais tranquilo do que, por exemplo, a que eu tive. Eu tive que construir tudo do zero, ok? E para doar também para as pessoas que a gente nem conhece, para as instituições. Tem aqui o asilo de medicidade que precisa tanto, nas igrejas da gente. Então, a dizimação do dinheiro, o dízimo, faz a corrente do bem girar, entendeu? Então, por isso é que é um dos motivos, esses são os 3 principais motivos pelos quais a gente guarda dinheiro para poder a gente ter uma vida mais tranquila, vamos se dizer assim. Ok? E olha só, esse nosso bate-papo aqui, na fase inicial, a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Como se planejar. Então, todos os pontos que a gente vai ver aqui dentro são pontos que a gente trata com os clientes dentro do planejamento financeiro. A gente faz. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu atendo várias famílias aqui em São Luís. A Carol também é planejadora financeira. Ela atende várias famílias aqui em São Luís também. E a gente tem a honra e o prazer, né, Carol, de ajudar as famílias nessa parte que é tão importante das suas vidas, que é as finanças, ok? Então, assim, e o que me separa dos meus sonhos? Mas eu tenho que achar um meio melhor para me enquadrar aqui. Aqui. O que te separa dos teus sonhos? Ok? Por aí. Sim, ó.
quando a gente está fazendo o planejamento financeiro dos clientes, a gente busca pontos importantes. A gente busca saber quais são os principais objetivos dos clientes, ok? Eles definem, juntamente com a gente, as principais metas, os principais sonhos. A gente coloca valor, a gente coloca prazo e a gente conscientiza os envolvidos da família para que todos trabalhem direcionando energia rumo a essas conquistas. E uma coisa que a gente tem muito cuidado quando a gente está fazendo o planejamento financeiro das famílias é da gente identificar quais são os valores das famílias, ok? Então, uma família vai dizer para a gente que os principais valores são a própria família, outros vão dizer que é a liberdade, outros vão dizer que é a espiritualidade, e está tudo certo. Olha, o cliente me diz que o principal valor dele é a espiritualidade, eu tenho que respeitar. A gente não vai fazer nada dentro do plano de vida dessa pessoa que venha ferir os valores dessa família. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, só quando a gente abre esse debate com a família, de entender que eles ficam alinhados, entendendo quais são os valores principais deles, isso já é um ganho de qualidade muito grande para as pessoas, ok? E aí, na vida acontecem imprevistos, não acontecem? Dentro do planejamento financeiro das pessoas, a gente deixa lá, aí a gente constrói a carteira de investimento junto com o cliente e a gente deixa lá uma verba direcionada, que a gente chama de caixa, né? Investido em um produto que tu possa baixar no mesmo dia, para que exatamente se a família ou a pessoa vier a ter algum problema de emergência, ela possa se utilizar desse dinheiro para resolver esse problema. É mais fácil resolver os problemas com dinheiro? Com certeza. Então, assim, o primeiro ponto que a gente vê em um planejamento financeiro, às vezes tem família que não tem reserva ainda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ajudar a pessoa a construir reserva. Ok? Depois é que a gente vai para os projetos de médio prazo. E depois é que a gente vai para os projetos de longo prazo. A gente faz uma brincadeira, uma analogia com as famílias, como se fosse 3 caixas d'água. A primeira caixa d'água que ele vai construir é para reserva de emergência, que é esse dinheiro do imprevisto. A segunda caixa d'água é para os objetivos, para os sonhos de médio e longo prazo. E a última caixa d'água, que é uma caixa d'água maior, bem grande, como se fosse a fonte da Ribeira aqui, que é uma caixa d'água gigantesca, é a caixa d'água da liberdade financeira, da aposentadoria, entendeu? Então, assim, a gente faz essa analogia para as pessoas entenderem como é que ele precisa distribuir o dinheiro dele dos sonhos, entendeu? Então, quando a gente faz isso, fica muito tranquilo, as pessoas começam a entender e começam a realmente guardar o dinheiro. Então, para a gente realizar, a gente precisa sonhar, não é verdade? Quando a gente sonha, fica mais fácil. E aí, o que a gente faz no planejamento financeiro? A gente projeta tudo. A gente coloca valores, a gente coloca datas e a gente define também, juntamente com o cliente, quanto ele vai precisar guardar. Quanto ele vai precisar guardar para realizar cada sonho desse. Entendeu? Então, só que isso alinhado entre o esposo e a esposa, eventualmente um filho que já esteja participando ali ativamente, financeiramente da vida do casal, ou até um filho mesmo que ainda não... A gente deixa a família toda alinhada com relação a isso. E aí, quando a gente projeta tudo isso, deixa tudo definido, a gente passa à frente e as pessoas focam nesses objetivos, nesses sonhos. Estava comentando agora com o João Neto, é impressionante. A gente, lá atrás, quando a gente está fazendo um planejamento, que as pessoas, poxa, eu queria tanto realizar isso aqui, aí a gente coloca lá como meta, coloca um valor, coloca quanto ela precisa direcionar de energia para ela resolver isso, e aí daqui a 3 meses, 4, 5 meses que a gente faz a reunião de acompanhamento, a pessoa, cara, eu consegui. A gente faz aquele reconhecimento, né? Que a pessoa achava que era muito distante
ela conseguir, de onde ela estava, para ela conseguir realizar aquele sonho. E quando ela consegue, parece assim que... Então, eu falo, o João Neto é meu cliente de planejamento financeiro, e aconteceu isso com a esposa dele. Ela achava, no começo, ela achava algo muito difícil, de repente ela conseguiu realizar, e sabe, pô, cara, que maravilha, né, que ela está conseguindo. A gente fica muito feliz por ela. Mérito todo dela, esforço dela, ok? Mas, assim, quando coloca no papel, quando tu dá valor e tu dá prazo e tu vê o quanto de energia tu tem que direcionar, você foca naquela situação e as coisas evoluem de uma forma muito mais rápida do que antes. E aqui eu queria chamar vocês para uma outra reflexão, ok? Assim, quem investe, quem guarda dinheiro, tem uma visão de longo prazo, ok? E isso é, sim, importante a gente ter uma visão de longo prazo. Então, assim, quando eu estou na minha fase, até a minha fase de criança, de adolescente, até na minha fase adulta, eu sou um passivo para os meus pais, para a minha família. Ou seja, eu não gero renda e eu dependo dos meus pais, ok? Tá tudo certo. Quando eu entro na fase produtiva da vida, que eu vivo do meu próprio esforço, do meu próprio suor, é a fase mais importante da vida da gente. E nessa fase é que eu tenho que ter, sim, uma visão de longo prazo, ok? O que eu vou construir nessa fase aqui da vida, nessa fase produtiva da vida, é o que eu vou construir para mim viver com qualidade de vida no meu presente, e aquilo que o Ivan falou ainda agora, para mim viver bem até o final da minha vida, ok? Então, quando a gente constrói o grande plano das famílias aqui, então eu estou aqui, tenho hoje, sei lá, 20 anos, eu quero minha liberdade financeira com 45, e esse meu patrimônio que eu acumulei até os 45, ele tem que me entregar uma renda líquida mensal suficiente para mim viver bem até os meus 100. Ok? Isso sim é uma visão de longo prazo. E você lembra do efeito serrote que eu falei para você no começo? Que a gente brasileiro tem uma mania de guardar dinheiro só para o próximo objetivo e acaba não pensando na vida como um todo. Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente busca uma visão holística da nossa própria vida, de ver a nossa vida como um todo. E quando a gente está fazendo o planejamento financeiro das famílias, a gente mostra, o meu trabalho maior aqui é mostrar para os clientes se o patrimônio que ele tem acumulado vai dar para ele viver até o final da vida dele. Muitas vezes dá e muitas vezes não dá, e o cara se assusta. A gente colhe a expectativa de cada cliente, não, porque eu queria realizar esse projeto, esse aqui, aquele e tal. E a gente vê o preço de cada projeto desse. Cara, teu dinheiro não vai dar para te chegar, 70 anos teu dinheiro acaba. Não pode, acaba. Então, a gente ou tem que ajustar aqui os projetos, ou tem que fazer um capital maior, um patrimônio maior. Então, e pasmem, é impressionante, a maioria erra, assim, do tamanho do patrimônio que ele precisa, entendeu? Para te viver bem, com esse padrão de vida, meu padrão de vida que eu desejo viver até o final da minha vida é 20 mil. Ok, para te viver com 20 mil e tal, por um exemplo, né? Até o final da tua vida, tu precisa ter acumulado esse montante aqui. Tu tem esse aqui não dá para te chegar até lá. Aí, quando a gente faz essa conta, que ajusta com o cliente para a realidade dele, fica tudo mais tranquilo. Porque o cliente, quando ele chega aqui no escritório, ele chega querendo invertir dinheiro. Às vezes, aí quando a gente senta para conversar, que a gente mostra para ele uma visão de longo prazo, da vida dele como um todo, ele disse, não, cara, não tinha pensado nisso, eu só queria guardar um dinheiro aqui, efeito serrote, só para comprar um próximo negócio ali. Bem aqui, como é que vai ser? Não tem mais previdência social. Previdência reformou, vai reformar mais ainda, até chegar no nível dos países de primeiro mundo, que é um salário apenas para tuas necessidades básicas, para não ficar com fome, ok? Na mão de quem tu vai entregar esse teu futuro? Né? Aí, sim, tá certo. Então, por isso é que nós temos uma estatística que não é muito boa. Apenas 3% dos aposentados no Brasil conseguem viver do que eles construíram na fase produtiva da vida. Ok? Agora, pasme, Stephanie. Independente da classe social que o cidadão era quando estava na fase produtiva da vida. Ou seja, tem pessoas que eram ricas, tinham rendas boas, entendeu?
Mas, quando chegaram na fase de senioridade, o dinheiro não deu, porque erraram na conta. Ainda tem inflação tem vários fatores para comer o dinheiro, entendeu? Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha realmente essa visão de longo prazo. Eu queria debater uma situação aqui com vocês que, às vezes, gera muita dúvida, né, sobre a questão... Eu estava até discutindo isso com a Paty outro dia, os conceitos que tem no mercado, né, de liberdade, de independência financeira e liberdade financeira. Independência financeira, depois de muito ler, eu entendo assim, que independência financeira é quando eu realmente fico independente da minha família, ok? Eu já consigo viver a partir do meu próprio trabalho, do meu próprio suor. Liberdade financeira é quando eu já tenho um patrimônio construído, que o juro líquido desse patrimônio me entregue o dinheiro mensal que eu preciso viver até o restante da minha vida. Isso sim é liberdade financeira. Entendeu? Às vezes é muito debatido isso no mercado. Então, Ana, você que está começando na vida, mira na tua liberdade financeira. Patrícia, tu que está começando na vida, mira na tua liberdade financeira. Coloca um tempo. Eu quero alcançar minha liberdade financeira com 35, 40, 55, sei lá. E foca e trabalha e guarda 50% da renda de vocês para saber se você não consegue agora nesse início. Muito simples. Se eu soubesse disso lá no começo da minha vida, eu tinha feito, mas eu não sabia, não tinha essa orientação, então ainda estou ralando até hoje. Então, assim, mais um jovem que está começando, cara, se ele tiver essa orientação, ele enquadra o padrão de vida dele dentro de 50% do que ele ganha, e rápido, 35, 40 anos, ele não precisa mais trabalhar porque precisa de dinheiro, e sim ele vai trabalhar por paixão, vai resolver o chamado de vida dele, que a gente diz, né? O propósito, o porquê dele aqui na Terra. Ele vai trabalhar com o que ele quer, com o que ele é apaixonado, com o que ele gosta, e não tem mais problema com o dinheiro, simplesmente porque ele teve essa atitude, né? E alguns de nós, como não tínhamos essa informação lá no início da nossa vida produtiva, a gente tem que postergar esse sonho um pouquinho. Ok? Vamos falar aqui de 3 perfis financeiros, só para a gente entender mais ou menos, isso representa boa parte da nossa população. Olha, o João, ele tem 28 anos, ele é casado, ele tem um filho de 4 anos, mora de aluguel, não tem salário fixo, compra tudo que a filha pede, tem dívidas e não sabe como pagar. Pensa que poderia poupar, mas não consegue. Então, o João pensa que o importante é ser feliz hoje, ok? Aquele dia assim, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, então, está tudo certo. Já o José, ele tem 44 anos, ele é separado, ele mora de aluguel, não tem filhos, compra só o que realmente precisa, não tem dívidas, controla tudo que gasta, paga tudo em dinheiro e gasta tudo que ganha, não consegue poupar. Na concepção do José, o que importa é não dever ninguém, ok? Já a Maria, ela tem 36 anos, é casada, tem 2 filhos, financiou sua casa, economizou, comprou um carro, tem salário fixo, o marido tem renda variável, usa serviço bancário, planeja a dívida e planeja a dívida, né, e controla as contas e poupa para realizações. E a Maria, ela pensa que planejar é possível, ok? E ser feliz hoje e no futuro também dá para conciliar. E onde é que está o equilíbrio entre os 3 perfis? O João, que tem a concepção que o importante é ser feliz hoje, o José, que pensa que o importante é não dever ninguém, e a Maria, que pensa que pode sim planejar hoje e ser feliz também hoje e pensar um pouquinho no futuro. Maria, né? Então, a Maria está pensando um pouco mais, ela vive bem o hoje e se preocupa um pouco com o futuro dela. Então, geralmente a gente encontra muitos perfis no dia a dia parecidos com esse. E a gente quer trazer o exemplo da Maria, que sirva de exemplo para todos nós. E dá sim para a gente viver bem, viver feliz, uma parte boa da nossa renda e deixar um pouquinho exatamente para a gente pensar naquela outra fase da vida lá que a gente mostrou no slide anterior, para poder a gente viver bem na fase de senioridade, porque senão a gente vai entrar naquela estatística, que não é tão boa assim como vocês viram, né? E aí, o que é preciso fazer, né? Então, assim, eu costumo brincar com os meus clientes que custos
Gastos é como unha. A gente tem que cortar toda semana, porque senão o negócio perde o controle, ok? Então, assim, imagine um porteiro eletrônico, né? Ele fica ali acompanhando a entrada e saída de todo mundo. É assim mesmo a gente deve fazer no fluxo de caixa da gente. Controlar, ver o que a gente tem de receitas e controlar despesas de forma que a gente consiga viver com menos do que a gente ganha, né? Então, quando a gente atende as famílias em seus planejamentos financeiros, a gente busca exatamente fazer o fluxo de caixa das famílias, e é impressionante como as pessoas se assustam com seus próprios gastos. Então, assim, cara, tu ganha quanto? X. Quanto gasta de moradia? Y. Quanto gasta de transporte? X. Quanto gasta de educação? X. Quanto gasta de... Item, né? Aí tem umas contas pequenas que a gente geralmente não coloca na contabilidade mental, ok? E quanto paga de IPTU? Aí quanto paga de seguro de carro? Quanto paga? Vai buscando as contas que a gente paga, mas a gente acaba não colocando na planilha. Quando soma tudinho, está dando mais do que o cidadão ganha. Nossa, pessoas impactadas com aquela situação, né? Porque a contabilidade mental falha mesmo. Aí a gente chama os clientes para uma reflexão, ver o que eles podem fazer, ou para gerar mais receita, ou para diminuir alguns gastos, ok? E aí o próprio cliente vai fazer reflexões, vai se conscientizar e vai ver onde é que ele pode equacionar para ele enquadrar, porque senão a conta não vai fechar, né? Se eu ganho 20 e gasto 22, a conta não fecha. Então, gerenciar o fluxo de caixa, as entradas e saídas, é fundamental para a gente manter uma boa saúde financeira. E aí a importância da educação financeira, né? A gente tanto fala de educação financeira, mas o que é mesmo essa danada da educação financeira? A educação financeira, dentro do planejamento financeiro, ela é importantíssima. A educação financeira, na prática, é como os meus comportamentos influenciam na minha conta bancária. Simples assim. Como a minha tomada de decisão com o meu dinheiro influencia lá nos meus recursos. Então, o meu comportamento com o meu dinheiro, isso a gente chama de educação financeira, ok? Então, quando a gente vê fazer boas escolhas, tomar boas decisões, planejar a vida financeira, consumir de forma consciente, pensar no longo prazo, poupar para fazer reserva financeira. Tudo isso aí é educação financeira. O que, quando a gente sintetiza tudo, é como eu me comporto com relação ao meu dinheiro. A gente costuma dizer assim, que a minha conta bancária é o resultado do meu comportamento com dinheiro. É simples assim. Então, quando eu coloco tudo isso numa planilha, num papel, quando eu coloco inclusive meus sonhos, meus objetivos, e vou trabalhar focado para conseguir construir tudo isso, eu tiro um monte de ansiedade do meu futuro, eu tiro um monte de situações que possa vir no meu futuro, e eu vou começar a trabalhar, porque eu estou muito consciente do que eu quero construir. Então, eventualmente, se eu não for uma viagem que eu queria, ou se eu não sair no fim de semana para ir, sei lá, num convite, um negócio, e resolver fazer um programa mais caseiro com minha família, está tudo certo, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, porque eu sei o que eu estou construindo para mim. Agora, quando isso não está muito bem alinhado entre os casais e a família como um todo, vai ter sofrimento. As pessoas vão ficar, vai gerar desconforto entre a família. Ah, mas poxa, sabe? Aí a gente começa a viver o mundo da comparação. Nosso amigo foi, Não, mas está tudo certo. Nossos projetos estão tudo muito definidos. Então a gente sabe o que a gente quer construir para a gente. Mais ou menos assim. E aí a gente compara planejamento financeiro com um campeonato de futebol, ok? Para fazer uma analogia para a gente. Então, assim, quando eu quero ganhar um campeonato, é como se fosse o meu grande plano da minha vida. Eu estou aqui, eu tenho uma idade, eu quero chegar na minha liberdade financeira, eu quero que esse dinheiro vá até o final da minha vida. O campeonato é como se fosse esse longo prazo. Mas para mim ganhar um campeonato, eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que formar um time bom, eu tenho que jogar e ganhar jogo a jogo, para depois eu ganhar o campeonato aos poucos. E na vida financeira da gente é assim. Eu tenho que olhar para mim e entender o que eu tenho que treinar, onde é que eu tenho que melhorar,
Onde é que eu tenho que expandir a minha mente para mim ter mais capacidade de olhar outras oportunidades, né? Qual é o treino físico que eu preciso fazer para me manter bem e jogar jogo a jogo, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma hora de cada vez, viver com intensidade a jornada, porque a jornada é muito prazerosa também, né? Então, assim, viver com muita intensidade a jornada e assim eu ir construindo esse futuro que eu quero para mim, ok? Então, quando a gente faz essa analogia, é muito legal para a gente entender, na realidade, como a gente faz o grande plano da vida da gente. E aí, os caminhos para realizar, primeiro, sonhar, né? Ter os objetivos de vida da gente e fazer, transformar esses sonhos, materializar ele, dar número, dar prazo, quanto eu tenho que poupar de energia para mim conseguir realizar esse sonho, ok? Eu queria chamar vocês para uma reflexão, e aí, para a gente poder receber muito calorosamente o nosso amigo Cleison. Para a gente separar, saber fazer uma analogia, para saber separar o que é ativo de passivo. Dá uma ideia aí, quem contribui? O que é ativo e o que é passivo? Ainda tem mais um brinde aqui, ó. Mais um mimo. Você não vale, Patrícia. Você que patrocinou o mimo, não vale. O ativo é quando o Thiago era valores, não? O passivo é quando o ativo... Exatamente. Aí, Gilda. Olha só. A casa que eu moro é um ativo ou um passivo? Passivo. Passivo. Porque eu gasto dinheiro com ela. Passivo é tudo que eu gasto dinheiro com ele. Ativo é tudo que eu coloco dinheiro no meu bolso, ok? O carro que eu ando é um passivo. Apesar de ser um bem que me traz qualidade de vida, mas é um passivo, ok? Agora, uma sala que eu tenho está alugada. É um ativo, ela está colocando dinheiro no teu bolso. Uma casa que eu tenho está alugada. É um ativo, né? O meu celular é um passivo. Eu tenho despesas com ele, ok? Cara, isso é fantástico. Quando a gente consegue fazer essa separação do que é ativo e passivo, eu consigo refletir e pensar assim, então no decorrer da minha vida é assim, ó, 60% um exemplo, 60% do que eu ganho eu vou comprar passivos e 40% eu vou comprar ativos. Desde o começo da vida produtiva da gente. Olha que maravilha, não é? Se a gente tivesse esse entendimento, eu vou comprar um CDB, é ativo, ele rende dinheiro para mim, é ativo. Uma ação, é ativo, ele está me entregando. Imagina se eu comprasse as 10 empresas que mais valorizaram nos últimos 10 anos, e todo mês eu tirava os 40% do meu dinheiro e comprava ativos, Então, assim, para os jovens que estão aqui, esse conceito é fundamental, ok? De eu separar o que é ativo e passivo. O que é que coloca dinheiro no meu bolso, o que é que me deixa rico e o que é que me deixa mais pobre. Está tudo certo. Então, 60% eu vou usar com o meu aqui agora, com a minha jornada, e 40% ou 30% eu vou usar para comprar ativos, para me ficar mais rico. Né? Então, esse conceito é muito show para os jovens e para todos nós que estão começando na vida. É com esse conceito, para se aprofundar mais ainda na parte de investimento e saber onde a gente vai investir bem o nosso dinheiro, eu vou chamar aqui o meu querido amigo Cleison para dar uma bela contribuição para a gente. Opa, passei. Passa aqui? Bem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui com muito carinho, para não bagunçar. Agora eu me entender de qualquer jeito aqui, e é muito sensível. Boa sorte, Cris. Tá. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Certinho? Certo. Então, vamos lá, pulando apresentações aqui. O Francivaldo falou um pouquinho sobre a parte de planejamento financeiro. Eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre a parte um pouco mais técnica, né? Só que antes da gente entrar no assunto investimentos em específico, eu queria mostrar para vocês aqui como funciona mais ou menos o sistema financeiro nacional
né? Explicar também alguns conceitos e siglas que a gente às vezes não sabe o que significa, né? Então, o Sistema Financeiro Nacional nada mais é que um intermediador entre agentes superavitários e agentes deficitários, né? Então, a pessoa que está com dinheiro, basicamente a pessoa que está com dinheiro sobrando vai emprestar para a pessoa que está precisando de empréstimo, né? Então, o Sistema Financeiro Nacional ele vai fazer essa intermediação, né? E aqui dentro do Sistema Financeiro Nacional, a gente tem os órgãos normativos e os órgãos executores, né? Então, o órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional, onde ele vai fixar as diretrizes, ele vai fazer a orientação das aplicações de recursos e vai comandar todo o sistema financeiro de uma forma geral, certo? E aí ele precisa de 2 braços principais para executar tudo aquilo que ele determina, né? Além desses outros 2 órgãos executores, a gente tem também o Conselho Nacional de Seguros Privados, a gente tem também a SUSEP, né? Mas como o assunto aqui diz mais respeito à parte de investimentos, então os 2 principais aqui basicamente vão ser o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários, né? Então tudo que diz respeito a qualquer valor imobiliário, investimento, é a CVM que autua, que administra, né? Que executa, na verdade. Então, por aí a gente já tira qualquer tipo de investimento que for apresentado para vocês que não tiver a cobertura da CVM, já é um prenúncio de que pode ser uma falcatrua, pode ser uma pirâmide, pode ser algo nesse sentido, né? Então, ele vai executar o que o Conselho Monetário Nacional manda, né? Ele é responsável por fiscalizar as ações, debêntures e notas promissórias, né, fiscalizar as cotas de fundos de investimentos derivativos e é responsável por assegurar o funcionamento do mercado de bolsa de balcão. E o Banco Central, ele vai atuar mais na parte de bancos, né? Ele vai formular a intervenção na política monetária, né? Então, toda vez que o dólar estiver lá em cima, batendo lá quase R$6, o Banco Central vai lá e dá aquela intervida, né, no dólar para que ele possa cair. Então ele vai atuar mais né, dessa maneira, né? E além de estimular a formação da poupança. Aqui as principais nomenclaturas que a gente ouve no mercado, que é IPCA, Selic e o certificado de depósito interbancário, o CDI, né? O IPCA, ele é a sigla, né? Ele é a sigla oficial da inflação, né? Então, o que significa IPCA? Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né? Então, tudo que diz respeito à política de preço dos produtos, né? A gente consegue acompanhar de acordo com a evolução do IPCA, né? Então, ele é calculado pelo IBGE, é divulgado mensalmente e a referência para cálculo da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, a gente tem a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Selic ela é dividida em 2 termos principais, que é a Selic Meta e a Selic Over. A Selic Over vai ser a média das transações interbancárias que acontecem diariamente, né? Então, o que seria essa transação interbancária? Por que isso acontece? Porque todo dia o banco ele precisa fechar o seu caixa. Então, quando o banco ele fecha lá o seu caixa negativo, ele pede um título público de garantia emprestado para outro banco que fechou superavitário, e aí esse banco aqui que está deficitário ele vai conseguir fechar seu caixa e assim as transações elas vão acontecendo diariamente, né? Isso é o CDI. Então, a Selic Meta é aquela reuniãozinha que acontece 8 vezes por ano, de 45 em 45 dias, onde o Banco Central ele vai determinar determinar aquela taxa Selic. E essa taxa Selic ela é responsável por ditar toda a parte de juros do Brasil, né? E isso vai afetar diretamente o teu crédito imobiliário, isso vai afetar diretamente o financiamento do teu carro e essa basicamente é a taxa que regula a nossa economia. Mas, afinal de contas, o que é investir, né? Quando você está investindo, você basicamente está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém vai te devolver o dinheiro depois com uma certa rentabilidade. Você pode simplesmente estar comprando a cota de um fundo de investimento e esse fundo de investimento
você está terceirizando a tua tomada de decisão. Então, você não está tomando a tua decisão direta, você está comprando a cabeça de um gestor e o gestor vai lá e compra os ativos por você. Então, você vai comprar um fundo de renda fixa, então o gestor vai lá e compra ativos de renda fixa. Se é um fundo de renda variável, o gestor vai lá e compra algumas ações. Né? Então, é mais ou menos isso. Ou simplesmente, você pode também estar comprando diretamente as suas ações e fundos imobiliários. No caso do fundo imobiliário, você também está comprando uma cota, mas está comprando uma cota de um fundo que é negociado diretamente em bolsa, um fundo fechado, né? Ou comprando uma ação, você está comprando um pedaço daquela empresa, né? Você está se tornando sócio daquela empresa. Então, se eu comprei uma ação do Itaú, estou me tornando sócio do Itaú. Eu posso chegar a qualquer lugar e dizer que eu sou dono do Itaú, né? Se eu sou acionista. Então, aqui eu botei 3 exemplos, né? Aqui você comprou um CDB de um banco para ganhar 10% ao ano durante 2 anos. Aqui você emprestou dinheiro para o banco ir lá e emprestar para outra pessoa. E aí, esse spread, digamos que ele te emprestou a 2% ao mês, e aí ele emprestou para outra pessoa a 4% ao mês. Então, esse spread, essa diferença, é o que o banco vai ganhar, certo? Então, aqui nesse caso, você está emprestando dinheiro para o banco financiar a dívida dele, e aí ele vai te pagar um retorno de volta, né? Aqui o segundo caso, você compra 100 ações do Banco Itaú, a R$10 cada, vai reinvestir os dividendos e ser sócio da empresa até a sua aposentadoria. Então, esse segundo caso aqui, você está sendo sócio da companhia, você está comprando ações da companhia. No terceiro caso, aqui você está comprando as cotas de um fundo de investimento. Essas cotas do fundo de investimento, como eu falei, você está terceirizando a sua tomada de decisão, e aí dessa forma você não vai se preocupar com a seleção dos ativos de investimento. Então, se for um fundo de renda fixa, ele vai lá comprar os ativos de renda fixa. Se for um fundo multimercado, ele vai comprar diversas classes de risco. Se for um fundo de renda variável, ele vai lá e comprar ações, né? E aí aqui a gente entra nos tipos de investimento. Então, a renda fixa... Deixa eu pegar uma água aqui. Certo. A renda fixa é aquele investimento que os parâmetros dele, a rentabilidade, a expectativa, ela é definida no momento da aplicação, né? Então, na renda fixa, ela pode ser pré-fixada, ela pode ser pós-fixada. Se ela for pré-fixada, a rentabilidade, você já sabe no momento da aplicação, só que você só vai conseguir aquela rentabilidade se você ficar até o término do prazo do investimento. Então, se você for numa pós-fixada, por exemplo, você vai pegar um rendimento que é atrelado a um determinado tipo de indexador. Esse indexador pode ser o IPCA, pode ser a Selic, e aí você vai tendo a rentabilidade diariamente, né? E aí aqui, entrando nessa parte de renda fixa, a gente começa com os títulos do Tesouro, né? E aí a gente tem 5 tipos principais de investimentos do Tesouro, né? Então, tem o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA com juros semestrais, o IPCA sem juros semestrais e o Tesouro Prefixado com juros semestrais, né? Então, para cada tipo de investimento, a gente tem uma característica diferente, algumas características diferentes, e a gente tem horizontes de tempo indicados diferentes, né? Então, se, por exemplo, o Tesouro Selic, hoje o Tesouro Selic ele é o mais procurado para quem quer fazer a sua reserva de emergência, né? Então, a reserva de emergência, por quê? Porque o Tesouro Selic ele é pós-fixado, ele é atrelado a um índice, a um indexador, ele vai ter a rentabilidade diária, ele vai ter alta liquidez. Então, no momento que você quiser tirar, você pode tirar sem nenhuma preocupação com deságio, né? O que é esse deságio? É o risco de perda do principal, do valor principal que você aplicou. Então, o Tesouro Selic ele é o mais indicado para isso. O Tesouro Prefixado, geralmente, você aplica nele num horizonte de tempo maior, né? Ele tem o risco de deságio, né? Se você tirar... eu apliquei no Tesouro Prefixado 2025. Só que em 2000 eu apliquei nesse mês, no mês que vem eu quero tirar. Se tiver uma oscilação na curva de juros, você corre o risco de perda do principal.
né? Então, o ideal é que, se você está olhando para um horizonte de investimento de curto prazo, você aplique diretamente no Tesouro Selic. O Tesouro IPCA, com os juros semestrais, ele tem uma parte da remuneração fixa e uma parte da remuneração variável. E de onde é que vai sair isso? Então, quando você aplica lá, abre a plataforma para investir no Tesouro IPCA, você vai ter uma parte lá que vai te dizer, ó, eu vou te pagar tantos por cento ao ano fixo, e o restante, a rentabilidade adicional, ela vai vir da variação do IPCA. Então, se o IPCA variar para cima, você vai receber mais, se o IPCA variar para baixo, você recebe menos, né? O IPCA com juros semestrais, qual que é a diferença de um para o outro? Né? Na verdade, de todos os títulos com juros semestrais para os que não têm juros semestrais. O com juros semestrais, você vai receber, né, o nome já diz, todo semestre você vai receber uma antecipação desses juros, né? Digamos que você aplicou no Tesouro IPCA 2025. E aí, todo mês, se você aplicou em 2020, por exemplo, todo semestre você vai receber uma antecipação desses juros que você receberia só lá em 2025. Né? E aí, quando chegar lá no final de 2025, você vai receber só o saldo residual que ficou faltando. Né? Então, tem essa questão. Só que, né, na nossa visão, o Tesouro com juros semestrais, por ele ter esse risco de reinvestimento, você acaba não ganhando juros sobre juros, né? Os juros compostos. Então, o ideal seria, se você quiser aplicar num título atrelado à inflação, que você aplique ele sem juros semestrais. Né? E o Tesouro prefixado com juros semestrais é basicamente a mesma ideia do IPCA, só que, diferentemente do IPCA, ele não é atrelado ao indexador, você já sabe quanto você vai receber de juros na hora que você aplica. Né? Então, digamos que você aplicou lá, um título 10% ao ano. Esses 10% ao ano, até a data final do título, você vai recebendo semestralmente uma parte. Né? Certo, e aí a gente parte para os títulos de emissão bancária. Né? Aqui a gente tem os CDBs, LCA, LCI, tem outros também, que é a letra hipotecária, a letra financeira. Todos esses títulos que estão listados aqui, esses outros também que eu falei, eles têm a cobertura do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se por acaso o banco emissor do título falir, o banco quebrar, todo mundo tem direito por CPF de cobertura de até R$250 mil. Então, se o banco lá de Capinzal do Norte faliu, eu tenho R$200 mil aplicado nesse banco. Aí se o banco faliu, você tem direito a acionar o Fundo Garantidor de Crédito e retomar o seu dinheiro de volta, sem que você tenha perda financeira. Né? Lembrando que é só do principal que você tem. Né? Então, a LCA, a LCI e as letras hipotecárias, elas têm isenção de imposto de renda. Né? A poupança também, mas a poupança existem formas melhores de você aplicar o dinheiro. Né? Então, o CDB ele não tem a isenção de imposto de renda, né? O certificado de depósito bancário, ele é emitido diretamente pelo banco, mas ele não tem essa isenção de imposto de renda, mas tem o Fundo Garantidor de Crédito. E aí a gente passa para os títulos corporativos. Né? O título corporativo, ele é um título de dívida. Então, digamos que uma empresa ela não queira fazer a abertura de capital dela na Bolsa. Né? Digamos que o Matheus não quisesse abrir capital na Bolsa. Né? Então, ele vai... mas ele precisa do dinheiro. Ele quer captar o dinheiro de alguma forma para poder expandir o seu negócio. E aí ele tem a opção de chegar no banco e o banco ajudar ele, o banco de investimento, ajudar ele a emitir uma debênture. E essa debênture, ele vai captar dinheiro no mercado secundário, vai arrumar investidores, né? E aí, digamos que ele tem uma demanda gigante de investidores que queiram comprar a dívida dele, e aí, de repente, ele vai lá e levanta R$200 milhões. Né? E aí, o Matheus ele não vai ter sócios. Os sócios que ele teria abrindo capital, ele teria uma dívida, né? Ele teria credores, pessoas que ele deveria pagar depois de um tempo, com uma determinada rentabilidade, atrelando a isso uma determinada rentabilidade. Né? Então, as debêntures elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou híbridas. Né? As debêntures chamadas de debêntures incentivadas,
que são atreladas ao setor de infraestrutura, elas têm a isenção de imposto de renda também, mas elas não têm fundo garantidor de crédito, certo? E aí a gente parte para a parte de fundos de investimento, né? A gente tem diversos tipos de fundos de investimento, né? Tem os fundos de renda fixa, e dentro dos fundos de renda fixa a gente já tem diversas subclasses, né? Mas eu não vou entrar nas subclasses aqui minuciosamente para poder não confundir a cabeça de vocês. Então, basicamente, o fundo de renda fixa, ele é um fundo que ele vai investir 80% do seu capital em renda fixa, entre 95% e 80%, se for um fundo referenciado BI, mas geralmente eles aplicam 80% dos seus títulos em títulos públicos federais, em títulos de dívida corporativa atrelados a um indexador, né, a um CDI, a um PCA, e os outros 20% eles podem aplicar em diversas outras coisas, né? Pode ser alocado em outros ativos, pode ser alocado em derivativos, e o imposto de renda nos títulos de renda, nos fundos de renda fixa, eles são sobre tabela regressiva. Eu acabei esquecendo de botar a tabela regressiva aqui, mas basicamente, se você investe de 1 até 360 dias, você paga 22,5% de imposto de renda. Se você, e você resgata, né? Se você investe de 360 Opa, desculpa, de 1 a 180 é 22,5%, de 180 a 360 é 20%. E de 360 até 720 você paga 17,5%, e aí de 720 para frente, né, que no caso é 3 anos para frente, você paga, 2 anos para frente você paga só os 15%. Né? Então essa aqui é mais ou menos a tabela regressiva. E aqui a gente tem os fundos multimercados. Né? Os multimercados são os fundos que podem investir em qualquer classe de risco. Né? O fundo multimercado, geralmente, ele é aquele fundo que vai comprar um pouquinho de juros americano, um pouquinho de juros brasileiro, vai comprar um pouquinho de dólar, vai comprar um pouquinho de ações no Brasil, um pouquinho de ações no exterior. Então, ele tem uma pizza, onde ele tem a liberdade de atribuir os pesos que ele quiser. Né? Então, aqui a gente já teve 2 eventos com um grande gestor de fundo, né, de fundos multimercados, que foi o Saboné da Perfin, que foi o da Rocha da Alcan. Né? Então, aqui ele mostrou mais ou menos a ideia de como é que funciona um fundo multimercado. Né? Então, esse particularmente é o fundo que eu mais gosto, porque ele consegue hedgear, se o mercado for para cima, for para baixo, ele consegue se proteger de diversos cenários. Né? E o imposto de renda aqui também é sobre tabela regressiva. E aí a gente tem os fundos de ações. Né? Os fundos de ações, eles têm que estar comprados pelo menos 67% da carteira dele em ativos de renda variável, né? Em ações listadas na bolsa. Eles podem ser classificados como fundos passivos ou fundos ativos. Se forem fundos ativos, né, eles vão fazer lá o stock picking, vão fazer a seleção direta dos ativos, vão comprar Petrobras, Azul, Gol, uma série de ativos, eles vão fazer a seleção direta. Mas se forem fundos passivos, né, eles vão replicar um índice de referência. E qual índice de referência é esse? Eles vão replicar o Ibovespa. Então, todas as ações que estão compostas lá dentro do Ibovespa, eles vão replicar. Né, eles não vão fazer seleção direta, só vão fazer só vão replicar. Né? Então, essa é a diferença dos fundos ativos para os passivos. E aí, falando diretamente de ações, né? O que são ações? Como eu já falei mais na frente, ações basicamente é você comprar a fatia de uma empresa. Né? Então, se você tem lá o Grupo Mateus listou as ações dela na bolsa, né? Fez o IPO, e aí ela está atrás de sócios. Então, ela vai fazer a oferta pública primária dela, ela vai captar investidores, esses investidores vão ter as ações do Mateus, e o dinheiro que for levantado dentro desse IPO vai servir para a empresa fazer a expansão do seu negócio, fazer o que ela tiver que fazer. Ele captou 4,6 bilhões, por aí. Né? Então, aí a gente já começa o papo de ações, né? A gente já vê que as ações, quando você está com bilhões. Tá. A gente nem coça aí.
Bilhões. Então, aqui, as ações, quando você está comprando uma empresa, está comprando uma ação, você tem que ter em mente que você está comprando um negócio. Né? Você não está comprando um ticker, né? Você não está comprando o Gemat Trader, você está comprando o Grupo Mateus. Está comprando uma gestão, você está comprando uma pessoa, uma pessoa que batalhou tantos anos para conseguir chegar onde chegou. Né? Então, essa é a ideia que a gente tenta trazer para todo mundo que tenta investir, que quer investir em ações. É que a gente... E a visão de longo prazo. A gente não quer... Não, pode falar. Não sei se seria simples de responder. Com quem que define o preço do IPO? Porque eu participei daquele do, né? B1000 lá. Como que se define o preço de entrada? Assim? Certo. Então, o preço ele é definido de acordo com as consultorias especializadas. Né? Então, digamos que existam vários bancos coordenadores que vão fazer a oferta, vão coordenar essa oferta da empresa, né? E eles fazem uma métrica, eles utilizam algumas métricas que a gente chama de valuation, né? Que é para poder você precificar o valor do negócio. E aí, com base nos anos anteriores da geração de caixa da empresa, eles pegam aqui, essa empresa aqui cresceu tanto nesses últimos anos. E aí, com base naquele crescimento daqueles anos anteriores, eu vou projetar o crescimento dos próximos anos. E aí, projetando o crescimento da minha empresa nos próximos anos, eu projeto o fluxo de caixa e desconto esse fluxo de caixa para valor presente. Eu trago o fluxo de caixa de 10 anos para valor presente. E aí eu divido pelo número de ações que eu vou distribuir, e aí daí consegue sair a faixa de preço. Daí a gente consegue saber. Fez isso, por exemplo, do Mateus foi o Safra e a XP. Isso, sempre tem mais. Quem vende ou quem detém o IPO, que normalmente faz esse valuation ainda. Isso, geralmente são mais de dois. Não foi só o Safra e a XP, foram vários bancos coordenadores. Né? Então, geralmente chega assim num consenso. Só que aí, quando vai para a prática, né, os investidores é que vão dizer: achei muito caro, vocês botaram o preço lá em cima, achei muito caro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou empurrar o preço das ações para baixo. Então, geralmente é isso que acontece. Né? Tudo vai depender, no final, da demanda do investidor. Tem um prazo que não entra no mercado, né? Na Bovespa. Tipo assim, tem um prazo, né? Tem IPO é depois que entra para comercialização, né? Não, aí no caso, porque quando você entra no IPO, você pode entrar com ou sem lock-up. Né? Então, as pessoas que entraram que ficam impedidas, as pessoas que entraram com lock-up que ficam impedidas de negociarem as ações durante um período de 45 dias. Mas, geralmente, quem entra sem lock-up pode sair, pode entrar de novo no momento que quiser. Né? Então, voltando, aqui a gente tem 3 tipos de... Respondeu outra pergunta? Ah, beleza. Então, aqui, voltando, a gente tem 3 tipos de ações, né, que, basicamente, né, que são as ações ordinárias, as preferenciais e as units. Né? As ordinárias são aquelas ações que dão direito a voto em assembleia. Né? Então, se você quiser participar ativamente das votações, das decisões em assembleia da empresa, você compra as ações ordinárias. Né? E aí tem as ações preferenciais que possuem a preferência pelo recebimento de dividendos. Né? Então, agora digamos que se a empresa passar 3 exercícios sem distribuir dividendo, aí os acionistas que detêm ações ordinárias, eles têm direito de receber o dividendo da mesma forma que os preferenciais. E as units, elas são um pacote de ações. Né? Então, aqui digamos que ações do SAM B11, que são as ações do Santander. Geralmente as ordinárias terminam com o final 3, a preferencial com o final 4 e as units elas terminam com o final 11, né? Então a unit ela é um pacote entre algumas ações ordinárias e algumas ações preferenciais, né? Isso vai ficar a critério da própria empresa. E aí você tem diversas formas de remuneração dessas ações. Você tem a valorização das próprias ações. Você tem a distribuição de dividendos, a distribuição de juros sobre capital próprio, os bônus de subscrição e as bonificações. Né? Você tem 5 formas diferentes de ganhar dinheiro investindo em ações. E aqui a gente está falando de longo prazo, né? Porque se você ficar tradando o papel, ficar comprando aqui, olhando o gráfico, você perde todo esse benefício aqui, né? Que é o benefício do longo prazo.
E aí aqui, basicamente, eu fiz só como a gente consegue analisar as empresas, como a gente consegue olhar a empresa. O que a gente tem que olhar quando a gente vai selecionar os ativos que a gente vai comprar? Então, primeiro, a empresa ela tem que ter uma boa governança corporativa, né? Eu acho que, antes de mais nada, a primeira coisa que você tem que olhar quando você investe numa ação é a gestão da empresa. Então, se é uma boa empresa, uma empresa bem gerida, é uma empresa que é transparente com os acionistas minoritários, acho que você já sai na frente, né? Segundo, uma empresa com setor forte e resiliente, né? Então, como a gente investe olhando para o longo prazo, é interessante que a gente escolha empresas que a gente sabe que vão ser perenes, né? Empresas que a gente sabe que vai existir para a vida toda. Por exemplo, setor elétrico. Todo mundo precisa de eletricidade em casa, então as empresas do setor elétrico elas se destacam. Então, setor financeiro, todo mundo precisa de banco, né? Todo mundo precisa, todas as empresas grandes precisam de fomento, precisam da parte de investimentos. Saúde, todo mundo precisa ir no médico, né? Então, utilities, né? Que são empresas na parte de saneamento, né? Então, todo esse tipo de empresa, eu gosto muito de analisar sobre essa ótica, né? Empresas que são resilientes, empresas que têm setores perenes e têm uma perspectiva de durar 10, 15, 20, 30 anos, né? E, por último, liderança do setor e bom histórico de resultados, né? Então, a empresa, ela ser forte, ela ser resiliente, ela ser uma empresa que tem liderança e ela tem, ela tem uma continuidade no histórico de resultados dela, né? E aí, o que a gente não deve fazer? Procurar por dica quente do amigo, né? Poxa, estou comprando as ações aqui dessa empresa que está subindo aqui 10%, todo dia está subindo 10%, né? E não investir em empresas que a gente não entenda de forma clara o modelo de negócio. E aí, como exemplo, a gente pode citar aqui as empresas X, né, do Eike Batista. Então, boa parte das pessoas investiram em OGX, em MX, não sabia nem o que o cara trabalhava, como que o cara trabalhava, e aí todo mundo foi comprando aqui através da dica quente, né? O pessoal foi dizendo, tá subindo, vamos comprar, e aí deu o que deu no final. E aí aqui eu peguei um exemplo da carteira que a gente utiliza aqui, né? Botando disclaimer aqui, não é recomendação. Aqui é um exemplo de carteira onde a gente analisa todos aqueles aspectos que eu falei para vocês. É uma empresa que é uma carteira que tem perenidade, é uma carteira que tem bom histórico de resultados, que são empresas que se provaram no tempo, são empresas que passaram nesse filtro do tempo, né? Que tem um crescimento, esse ROI aqui, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Isso aqui é mais ou menos quanto que a empresa retorna para os seus acionistas, retorna o seu patrimônio líquido, né? Quanto que elas crescem mais ou menos ao ano, né? Aqui tem algumas outras coisas que dizem respeito a preço-alvo, preço teto. Tem os dividendos que a empresa paga. Aqui essa carteira tem uma média de 3,74% em dividendos ao ano. Ou seja, fazendo uma conta de padeiro aqui, se você tem R$1 milhão nessa carteira, você recebe em torno de R$ 37.400 por ano em dividendos, né? Em bonificação de juros sobre capital próprio, fora a valorização das ações, né? Então, é uma carteira que tem vantagens competitivas, que tem diversos setores aqui, por exemplo, Itaú é do setor financeiro, Multiplan é do setor de shoppings, EDP, que é do setor de energia, né? Então, aqui todas são empresas que passaram desse filtro do tempo e que têm resiliência, né? E tem crescimento econômico acelerado. Líderes em seus segmentos, né? São líderes, né? Então, você pegar um Itaú, um Bradesco da vida, são os dois bancos que mais negociam, que mais tem. Pode falar. O que é o juros sobre capital próprio? Uma vez eu recebi, que eu fiquei até feliz, aquele do Smile. Fiquei impressionada. Assim, certo. Porque a ação caiu bastante, mas o juros foi bem... Certo. Ó. Então, aqui, as formas de remuneração que as ações têm, né? Você pode pegar a valorização, você pode receber os dividendos e o juros sobre capital próprio, né? Os dividendos, ele é o pagamento de parte do lucro da empresa depois do imposto de renda, né? Então você já recebe aquele dividendo líquido de imposto de renda.
E o juros sobre capital próprio é o pagamento parte do lucro da empresa antes do imposto de renda. Entendeu? Então, aqui você tem diversas formas de remuneração. O juros sobre capital próprio é uma delas. Então, digamos que a empresa lucrou 1 bi. E aí você ela é obrigada a distribuir 25% desse lucro para os acionistas dela. E aí ela vai pegar, dividir esse lucro pela quantidade de ações que ela tem, e aí cada acionista vai receber R$1 por ação, digamos. Pelo menos isso foi no ano passado que caiu. Isso aí É mensuado uma vez ao ano ou não? Não necessariamente. Tem empresa que paga dividendo mensalmente, né? Tem empresa que paga bimestralmente. Eu digo isso no conselho de administração, né? É o conselho de administração. O juros sobre capital próprio também. Todos esses pagamentos esporádico, é definido em assembleia, né? Não tem uma data específica para isso. Beleza, então aqui passando para a parte de fundos imobiliários, né? Então os fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa também, eles são ativos que você é um fundo fechado, né? Onde você vai investir diretamente em ativos vinculados ao setor imobiliário. E aqui a gente tem 2 tipos de ativos principais, que são os fundos de tijolo e os fundos de papel, né? É basicamente a divisão dos fundos imobiliários. Né? E aqui, os fundos de tijolo, são fundos que possuem imóveis físicos, como shoppings, edifícios empresariais, hotéis, lajes corporativas. E os fundos de papel, que são aqueles fundos que investem em ativos vinculados ao setor imobiliário. Né? Então, aqui, por exemplo, aquela LCI que a gente falou lá no começo da apresentação de renda fixa. Aquilo ali é um ativo, né, que é emitido pelo banco, que é vinculado ao setor imobiliário. Né? Então, os fundos de papel, eles investem diretamente nessa classe de ativos, enquanto que os fundos de tijolo, eles vão investir diretamente em imóveis físicos. Né? E as formas de remuneração são basicamente as mesmas das ações, né? Que é a valorização da cota, subscrição e os dividendos, que são mensais. Né? Aqui você tem uma recorrência melhor. Então, aqui às vezes chega alguns clientes aqui perguntando para a gente... Cleiton, Francivaldo, é mais interessante eu comprar um imóvel e deixar alugado, ou é mais interessante eu comprar algumas cotas de fundo imobiliário? E a gente mostra que às vezes o fundo imobiliário ele é muito mais vantajoso. Por quê? Porque o fundo imobiliário tem liquidez. Se você precisar do dinheiro, você vende o imóvel, a cota está indo, você vende o FII ao fundo imobiliário e a cota está em 2 dias na tua conta. E onde é que você consegue vender um apartamento em 2 dias? Uma casa em 2 dias? Não vou vender só o banheiro do apartamento. Não consegue, né? Então, tem essa questão da liquidez, que é muito importante. A facilidade, né, que você tem de negociar, você abrir o teu home broker lá, você consegue comprar o fundo imobiliário tranquilo. Os custos de compra e venda, né, não tem todo aquele problema de IPTU, de taxa de transferência, uma série de burocracia, uma série de coisas envolvidas diretamente no custo do apartamento. A diversificação, que quando você está comprando uma cota de fundo imobiliário, você está comprando um fundo que investe em shoppings em São Paulo, shoppings no Rio de Janeiro, investe em shoppings aqui em São Luís, né? Então você está comprando uma diversificação, você está comprando diversas classes de ativo, né? E aí tem a questão da isenção de imposto de renda, né? Então, se você recebe aqueles dividendos que são pagos mensalmente pelos fundos imobiliários, esse dividendo ele já vem isento de imposto de renda, né? Então tem essa facilidade também. Lá quem aluga imóvel tem que pagar um imposto de renda também, né, mensal. Certo, e aqui é um exemplo de carteira. Gente, o Francivaldo, ele é muito melhor de design que eu, viu? Sou horrível aqui. Além de elegante, ele é melhor também. Aqui tem um exemplo da carteira que a gente também utiliza aqui no escritório, que é da Eleven. Né? Então, aqui a gente tem alguns fundos que são vinculados ao setor de shopping, alguns fundos que são vinculados aos ativos financeiros, né? Alguns fundos que são da parte de edifícios comerciais e outros que são vinculados à parte de logística. Né? Esse de ativo financeiro é de papel. Isso, é o fundo de papel. É o fundo de papel. E como se fosse uma renda fixa, então.
Você usou o exemplo da LCI, mas não tem... Não, ele não é uma renda fixa, ele é uma renda variável, mas ele compra ativos de renda fixa. Né? Os ativos que ele investe são ativos de renda fixa. Basicamente essa que é a ideia, mais ou menos. Venida, depois vê se o pessoal aí no online está tendo dúvida aí, por favor. Não quero esquecer do pessoal aí. Paga também dividendo. Paga dividendo mensal. Então isso bem aqui, ó. Essa parte bem aqui. Esse é o anual. Isso, é o anual. Esse percentual no... Isso, a gente divide esse percentual ao ano. Isso aqui dá um yield de mais ou menos 7% ao ano. Essa carteira que, se for fazer o cálculo aqui, dá entre 7% e 7,5% ao ano. Certo? Então aqui a gente tem uma carteira com 9 ativos, né? Diversos setores. E aqui, dessa forma, você já consegue entrar diversificado aqui, recebendo um yield de mais ou menos 7% ao ano. E esse preço baixo é o preço atual, em cima é o preço alto, não é isso? Isso, geralmente, quando isso aqui é extraído do relatório da casa de análise, e aí geralmente ele vem direto aqui, ele já vem com preço-alvo, a expectativa de retorno do ativo. Né? Sim. Pergunta do chat. Juros sobre o capital próprio é tributado? E como fica na declaração de imposto de renda? Não, o juros sobre capital próprio, ele é tributado diretamente no balanço da empresa. Né? Na hora da declaração do imposto de renda. O investidor ele não paga. Não. A empresa já paga lá. Não, desculpa. O dividendo ele já vem isento de imposto de renda, mas o juros sobre capital próprio ele é declarado na sua demonstração anual de imposto de renda. Certo? Não é tributado. Né? Isso. Mas ele tem que declarar lá no final do ano que ele recebeu aquele valor. Tem que declarar. Isso, tem que declarar. Tem que declarar. Tem mais pergunta aí? Não, só essa. Só essa? Beleza. Certo, e agora aqui, passando para a parte prática, mais uma vez vocês vão ver aqui que meu design é horrível, mas eu vou falar aqui sobre como montar uma carteira aqui de acordo com os parâmetros que a gente utiliza aqui diretamente no escritório. Né? Então, o investidor conservador, ele vai ter 60% do seu capital em renda fixa, 20% em multimercados, 10% em alocação internacional e 10% em renda variável. Né? Então, aqui montando aqui mais ou menos um campo de futebol, né? Aqui ele vai ter no gol uma LFT, que vai ser geralmente a reserva de emergência dele, onde ele vai ter, como o Francivaldo falou, onde ele vai ter entre 6 e 12 meses do custo de vida dele, né? E aí ali vai ser o dinheiro dele que vai ser o colchão de liquidez. De onde ele precisar, qualquer coisa assim para consertar o carro, viagem de emergência, qualquer coisa assim desse estilo, ele vai tirar dali, né? E aí ali na lateral, na zaga, você vai ter os títulos CDBs atrelados à inflação, você vai ter um tesouro de IPCA que também é atrelado à inflação, você vai ter um CDB de médio prazo ali para pegar algum sonho, algum objetivo de médio prazo que você vai ter. Né? E aí, no meio de campo, a gente já consegue alocar um pouquinho ali de internacional, já consegue comprar uma debênture ali também de uma empresa que tem um rating A, né? O rating é a classificação de risco da empresa, né? A classificação de crédito. A gente vai comprar já fundos multimercados de baixa volatilidade, né? Como eu citei aqui, a gente trabalha muito aqui com a gestora Alcan, né? Então é um fundo de multimercado de baixa volatilidade que ele vai comprar diversos fatores de risco, comprar um pouquinho de juros, um pouquinho de câmbio, um pouquinho de moedas. E aí, um pouquinho mais para o meio atacante, né? Fundo imobiliário, geralmente o fundo imobiliário na carteira mais conservadora, eu deixo para botar o fundo imobiliário na carteira moderada. Isso. Eu deixo o fundo imobiliário. É a carteira conservadora. Aqui é conservadora. RP, né? Renda variável? Isso, ó, fundo passivo de renda variável. O que é o fundo passivo? Acho que para quem é mais conservador, eu acho que nada melhor do que você investir em renda variável diretamente através de fundos passivos, né? Onde você já vai entrar diversificado. Né? Aqui também a gente consegue alocar, no lugar aqui do fundo passivo de renda variável, a gente pode trocar para o fundo imobiliário também, que o fundo imobiliário é bem mais conservador, é 1/3 da volatilidade da bolsa, né? A gente pode fazer essa troca tranquilo. Só uma dúvida, mas esse perfil
eu acho que ele não tem mais nem que existir, né? Porque na atual realidade, porque renda fixa hoje em dia está dando negativo, a pessoa se manter nesse perfil, ela perde dinheiro, não? Eu particularmente, eu penso o seguinte, aí tem duas situações. Hoje, para você ganhar mais dinheiro, você vai ter que correr mais risco, isso é um fato. Ou você vai ter que empreender, ou você vai ter que investir em ativos que demandam mais risco, né? Eu, particularmente, eu sou um tomador de risco, né? Mas eu trabalho com isso, né? Eu acho que tudo depende do teu momento de vida, né? Se você chegou num momento de vida que você acumulou um patrimônio que só a renda dele ali, que o rendimento da poupança, o rendimento de um fundo de renda fixa já te dá, sei lá, já te dá boa parte já te dá uma tranquilidade, né? Eu acho que você não tem que tomar risco, mesmo que a Selic esteja pagando pouco, né? Mesmo que a taxa de juros para renda fixa esteja pagando pouco, acho que se você não precisar tomar risco, você pode ir lá viver feliz com seus 2% ao ano. Tranquilo. Tudo é momento, né? Tudo é momento de vida. Então, eu acho que como eu sou novo, como eu trabalho com isso, eu posso botar 100% do meu patrimônio em renda variável tranquilo, e as oscilações aí, pandemia oscilando 50%, fazendo a bolsa oscilar 50%, não me afeta, para mim é muito tranquilo. Mas para mim é tudo questão de você se conhecer, e você entender o seu momento de vida. Se você acha que você já acumulou dinheiro suficiente, que aquele dinheiro que você acumulou vai te dar uma reserva financeira, é uma questão de perfil. Mesmo que a bolsa pode estar dando rendimento negativo. Se você não se sente à vontade, né, e às vezes a gente pensa, às vezes a gente tem é por isso que eu falei aqui no começo, né, quando eu estava me apresentando, que o mercado todo dia ensina pra gente. Porque às vezes a gente pensa que a gente é agressivo, mas a gente não é. Né? Então, às vezes a gente pensa que olhar uma ação caindo mais de 50%, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil, é um negócio bem complicado. Né? Então, geralmente, quando a pessoa quer começar a investir em ações, a primeira coisa que eu pergunto, está preparado para ver teu patrimônio oscilando 80%? Até 80%? Né? Então, uma vez, eu estava ouvindo um podcast, né, e o Luiz Alves Paes de Barros, né, que é o maior investidor bilionário brasileiro, ele estava dizendo que fizeram uma pergunta para ele, né, e aí perguntaram, Luiz, quanto desse jogo aqui é conhecimento? Ele falou, cara, próximo de 0%. Por quê? Porque o que vai te manter no jogo é o teu coração, é a tua sanidade mental. Bem pouquinho, o conhecimento que tu vai adquirir à medida que você vai investindo, vai se tornar irrisório. Né? Bem pouco desse jogo aqui é conhecimento. O que você tem que fazer é conseguir olhar o teu patrimônio desvalorizando 50%, e você não se desesperar e ir lá vender tudo, assumir um prejuízo. Né? Então, eu acho que isso conta bem mais, no final das contas. Né? Então, também não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que tudo é questão de você se entender, você ver quanto de risco você consegue aguentar. Então, aí partindo para o moderado, aí aqui você investe 60%, você já vai ter só 40% na renda fixa, vai botar uma parte em multimercado, uma parte um pouquinho mais internacional e um pouquinho mais em renda variável. Né? Então, aqui já, de novo, aqui no nosso campinho de futebol. Aí você já vai continuar com o LFT lá, tua reserva de emergência no gol. Aí já vai colocar um pouquinho em debênture, um pouquinho em tesouro IPCA e CDB atrasado da inflação. Aí o que vai acontecer aqui no meio de campo? Você já vai aceitar colocar um fundo imobiliário, você já vai aceitar aumentar a tua posição no internacional, você já vai aceitar um fundo multimercado que tem uma volatilidade maior, né? Se você investir no OCAN, só no OCAN, que é um fundo multimercado de baixa vol, você já vai investir no Claritas, que é um fundo de mais alta volatilidade, né? E aí aqui no ataque, ao invés de um atacante, você vai ter 2 atacantes. Você vai ter... Aí dá para ter um Neymar, né? Você só tinha um Gabigol, agora você tem um Gabigol e um Neymar. Né? Então, você vai criar uma...
Então aqui você vai ter uma carteira de ações e você vai ter também um fundo de ações para terceirizar um pouquinho a tua tomada de decisão, né? Então aqui você já consegue dobrar um pouquinho mais no ataque, ser um pouquinho mais ousado. Certo, aí aqui é o agressivo, mas botei o moderado, errei aqui. Tá bom, aqui é agressivo, esquece esse moderado aqui. Aqui ele já vai ter um pouquinho menos de renda fixa e um pouquinho mais de renda variável multimercado internacional, certo? Por que eu estou frisando aqui no internacional? Gente, o Brasil representa 1% do PIB mundial, né? Então, você deixar o seu dinheiro num país que tem um monte de zumbido político, um monte de coisas aí que acontece todo o tempo, né? Qualquer twitterzinho lá que o nosso presidente solta já provoca um barulho nos mercados, né? Então, se você deixar o seu dinheiro num país que tem um risco político alto, que tem uma moeda fraca como é o real, correr um risco que você não precisa, né? Então, hoje aqui, pela plataforma da XP, você já consegue diversificar os seus ativos internacionalmente. Você pode comprar fundos de renda fixa internacional, você pode comprar fundos multimercados internacionais, você pode comprar BDRs, que são recibos de ações negociadas lá fora, né? Você já consegue diversificar dessa forma, né? Você pode também comprar os fundos passivos internacionais, né? Aqui no Brasil a gente tem o IVVB11, que é um fundo passivo que replica a performance do SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente já aceita um pouquinho mais de fundo imobiliário, um pouquinho mais de alocação internacional, a gente já tem 3 atacantes, né? Ao invés de só 2, a gente já vai ter 3 atacantes, vamos ter aí algumas ações no exterior, vamos ter um fundo de ações, vamos ter uma carteira de ações. Então, acho que dessa forma a gente consegue diversificar, a gente consegue rentabilizar melhor nosso dinheiro. Cleison, dá para ter mais renda variável? Dá, mas você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Eu gosto muito de fazer uma conta que é 100 menos a tua idade, né? Eu tenho 23 anos, então 100 menos 23 dá 77. Né? Então, eu acho que eu tenho 77% do meu patrimônio em renda variável. Eu acho que eu consigo lá no final da minha vida, não precisa nem chegar no final, eu chegando nos 50 anos de idade, eu já consigo ver uma evolução significativa do meu dinheiro, né? Eu aceito tomar mais risco, né? Então, tudo é questão de você se conhecer, tudo é questão mesmo de prática. Mais uma pergunta aqui do chat. Pode falar. Cleison, qual o menor valor para começar uma carteira de rentabilidade? Acho que ela quer botar de rentabilidade boa, né? Pergunta da Cláudia Galgani. Eu acho que é uma carteira de renda variável. Ela botou uma carteira de rentabilidade. Não sei. Pode ser de renda variável ou de rentabilidade melhor. Certo. Então, aqui. Beleza. Então, vamos fazer aqui vários exercícios aqui. Se você quiser investir diretamente só em renda fixa, por R$1.000 você já consegue comprar um título do Tesouro Selic. Um título do Tesouro Selic é R$101, R$102. Já consegue comprar um pouquinho de Tesouro IPCA, já consegue comprar CDB. Tem CDB que você investe a partir de R$500. Se eu quero montar uma carteira de renda variável com R$1.000, você já consegue comprar aproximadamente 5 cotas do IVVB11. Se você, eu quero investir diretamente no exterior e quero comprar várias ações, quero entrar diversificado. Você compra 5 cotas do IVVB11, que cada uma está custando R$202, R$203, R$212, e aí você já entra comprando as 500 maiores empresas do mundo, né? 500 maiores empresas dos Estados Unidos, através do IVVB11. Né, que replica o SP500, né? E aí você compra o BOVA11, você está comprando as maiores empresas do Brasil, compra o SMA11, você está comprando as maiores small caps do Brasil, né? Então, com R$1.000 você já consegue. Não precisa muito dinheiro, né? Eu comecei com R$50 quando eu tinha 19 anos, né? Eu não conhecia, eu fui testando, com o tempo fui testando, fui acumulando
e com o tempo fui aprendendo bastante, né? Chega um momento que você consegue aprender isso aí tudo bem tranquilo. Estamos tentando uma fase de perguntas e respostas. Beleza. Não, beleza. Eu já termino a explicação. terminei aqui. Terminou? Terminei. Vamos lá, se vocês tiverem aqui algum... E a classificação Morningstar? Que classificação é? Classificação de risco Morningstar. Aquela que tem na XP. Eu sempre vou no 5 estrelas. Eu não sei o que significa, mas acho que é bom, né? Eu acho que você deve saber. Direito. Ah, sim. Eu não, acho que eu não olhei ainda, não. Você pode filtrar aqui pela classificação 5 estrelas, dos fundos. Certo. Você tem uma série de coisas que você consegue utilizar como filtro de classificação. Né? Você tem as agências classificadoras de risco, né? Você tem um Standard & Poor's, né? que são empresas que classificam os riscos das empresas, né? Os ratings das empresas. Né? Então, tem uma empresa que tem um risco AAA, né? AAA. É uma empresa que é altamente segura. Você pode botar o seu dinheiro lá de olho fechado. Né? Você tem, além disso, você tem os filtros de governança corporativa da empresa. Né? Geralmente, quem faz esse tipo de classificação são as agências classificadoras de risco. Né? É basicamente isso. Vamos lá. Mais pergunta? Vendo aqui se tem mais no chat aqui. Alguma aí, Carol? Deus. Eu vou perguntar, então. Pode perguntar. É muito... Eu invisto pela XP e, às vezes, por exemplo, quando eu vou pesquisar fundos, né? Tenho bastante ações, mas eu encerrei lá. O que eu tinha já está... Minha carteira eu estou satisfeita. Aí eu estou indo para os fundos agora. Só que na hora que eu vou selecionar, tem tipo assim, FIC Internacional, a FIC Capital, aí tem o nome do banco, né, tipo, Advisory, aí tem o FIC, que eu não sei o que significa essa sigla. FIC, o que significa? Fundo de investimento em cotas. Né? Então, se você investe em FICFIN, você tá com o FICFIN, o FIN é Fundo de Investimento Multimercado, o FIC é Fundo de Investimento em Cotas. Então, se você compra um FICFIN, você está comprando um fundo que investe em cotas de fundos multimercados. Tem algum lugar que a gente tem acesso a essas habilidades? No próprio site da XP. No próprio site, no site da XP, se tu botar assim no Google o que é FICFIN, ele já aparece automaticamente. Nossa, mas é muita sigla. Muita sigla. Aqui eu botei pouquíssimas siglas. Aqui é muita sigla, você tem que saber. Então, cotas. Basicamente, é um fundo que é multimercado, mas ao invés de comprar os ativos diretamente, ele vai lá e compra cotas de outro fundo que também é multimercado. Então, essa classificação, esse aqui é o fundo de investimento em cotas. E aí, quando é capital, quando é fundo, capital, alguma coisa? Não, aí é o nome da gestora. É o nome da gestora. Tipo assim, Brasil... Uma ordem, o nome é fundo, aí o nome da gestora? Por exemplo, tá aqui um fundo que a gente utiliza bastante aqui, é o Brasil Capital Advisory FIA. Aí FIA é o Fundo de Investimento em Ações. Entendeu? Aí tem o fundo... Não, é sempre FIA, Ações, FIM, multimercado, isso. E aí tem uma pergunta aqui do chat. O Yuri Souza perguntou: para quem está começando a montar o patrimônio, é mais interessante já estar exposto aos fundos imobiliários? Sim, eu acho que desde o começo eu perfil, né? Isso, eu tenho amigos, de novo, tudo é questão de você se conhecer. Na minha carteira, eu não tenho fundo imobiliário hoje. Né? Porque eu já fiz muito cálculo, já fiz, e vi que a valorização do fundo imobiliário é bem menor do que a valorização das ações. Porém, ações são mais voláteis, né? Só que ao me conhecer, eu aceito tomar mais risco, né? Então, assim, tudo é questão de se conhecer, né? Eu acho que a frase que eu mais falei aqui hoje, respeitar o perfil. Mas o fundo imobiliário, sim, ele é um ótimo instrumento de diversificação. Se você está afim de um rendimento mensal livre de imposto de renda,
né? Eu acho que você ter um pedacinho lá do teu patrimônio em fundos imobiliários, eu acho que é show de bola. Tem uma outra pergunta aqui. A Cláudia Galgani. Como é feito o pagamento pela consultoria de investimentos? Aqui a gente é assessor, né? A gente é remunerado pela própria XP. O nosso ganho, o ganho que a gente tem aqui, ele é proveniente de parte da intermediação que a gente faz. Então, se é um ativo de renda variável, a gente ganha com a corretagem. Se é um investimento em fundo de investimentos, todo fundo de investimentos tem uma taxa de administração. Aí, digamos que o fundo tem uma taxa de administração de 2% ao ano. Aí vem 1%, o fundo divide com a XP. Aí esse 1%, a XP vai lá, paga 0,3% para o assessor que prospectou o cliente. Né? A gente não cobra consultoria, né? A gente assessora, a gente intermedia o cliente e a gente faz aqui isso, a gente faz a análise do perfil do investidor e faz aqui toda a assessoria para o cliente. Mas não se cobra diretamente? Não, a gente não cobra diretamente. Não cobra. Por exemplo, Stephanie sofreu muito na pandemia com a carteira de investimentos. Stephanie é a cliente que eu tenho mulher mais agressiva. Eu sou corajosa. Não, eu sofri, mas eu não mexi, não. Eu deixei. Eu tinha uma que me ligava todo dia. Cara, eu vendo tudo, não vende, vai passar. Eu vou vender tudo. Eu comprei foi mais na pandemia. Deu certo, né? Deu certo, tá barato. O meu único erro foi com relação ao Magazine Luiza, porque eu fui ouvir uma opinião de terceiro, eu disse, comprei Magazine Luiza, porque o meu sonho era ter Magazine Luiza. Eu comprei, aí a pessoa disse assim, tu não compra, a última a se recuperar, vai demorar a se recuperar, nem sabe, as pessoas não estão comprando, vendi 50 e pouco, aí hoje eu olho 90 e pouco, eu fico triste. Não, faz parte do jogo. Mas aqui, Souza, com relação ao risco, o fundo de investimento multimercado ou FIT-FIM é menos arriscado? Sim. Depende do parâmetro de comparação. Um fundo multimercado é menos arriscado do que um CDB? Não é. Do que um fundo de renda fixa? Não é. Mas é menos arriscado que um fundo de ações? E muito. Né? Então, enquanto que um fundo de ações tipo o Alaska Black, ele tem uma volatilidade de 30%. O fundo multimercado vai ter uma volatilidade de 6%, 7%, 8%. E vai te remunerar na média aí de 8% a 10% ao ano. Um fundo multimercado bom remunera geralmente nessa média. Né? Então, o risco é muito menor porque ele está muito mais diversificado. Um fundo de ações ele tem que estar comprado 67% em ações. E um fundo multimercado, ele tem que estar comprado... depende muito do gestor. Tem gestor que compra 10% da carteira em bolsa, né? E às vezes esse gestor ganha até mais dinheiro, que ele vai operar a curva de juros, que o fundo multimercado que operou a curva de juros ganhou mais dinheiro que um fundo de ações, né? Durante esse período de pandemia, né? A taxa Selic foi lá, mergulhou de 6% ao ano passado para 2% ao ano agora, né? Então, um fundo de multimercado que operou curva de juros ganhou muito mais dinheiro do que um fundo de ações. Né? Então, uma dúvida só, com relação à ação, como é que eu imposto de renda da ação? Isso, quando tu realiza o lucro vendendo acima de R$20.000 por mês. Acima de R$20.000 eu pago? Você paga isso, você paga o lucro que você teve, abaixo é isento. No mês? Isso, é no mês. No mês. Por exemplo, eu vendi e você consegue compensar... Mas se eu comprar de novo, não. Se eu realizar e comprar outra, eu não pago. Geralmente tem gente que faz o seguinte, você vende R$20.000 daquela ação no mês e quando chega na virada do outro mês ele recompra aquela ação melhorando o preço médio dela. Né? Então, dessa forma ele conseguiu diminuir o imposto, né? E ele conseguiu melhorar o preço médio dela. Né? Tem gente que faz isso. Outra coisa que dá para fazer você teve um lucro acima de 20 mil, vai vender acima de 20 mil. Você tem uma ação que está dando um prejuízo. Aí, digamos que você teve 5 mil de lucro nessa aqui,
e você teve 5 mil de prejuízo nessa. Você vendendo as duas, mesmo que essa aqui seja uma venda acima de 20 mil reais, você compensa esse lucro aqui com esse prejuízo, e aí você tem esse artifício que dá para fazer também, né? Consegue fazer isso dessa forma. Bom, mais dúvidas? Deixa eu ver se aqui no chat tem. Nós já estamos chegando na nossa hora que nós acordamos com vocês. A gente vai fazer um sorteio aqui do livro Na Raça, do Guilherme. Ele é o fundador da XP, criou a XP e criou a maior revolução no mercado financeiro brasileiro. Em 1991, o Guilherme ele era assessor de investimentos, assim como nós somos aqui, e ele tinha apenas um carro, né? Ele teve que vender esse carro para poder comprar um computador numa lan house, um computador usado numa lan house para montar o negócio dele. E aí ele criou uma das maiores empresas financeiras do mundo. Você tem valuation de mercado aí, está em 7º no Brasil, mais ou menos, né, Cris? Maior que o Bradesco. 149 bilhões de dólares elevados, depois que fez o lançamento das ações lá nos Estados Unidos. Então, um cara que jovem, 42 anos e tal, revolucionou o mercado brasileiro através do empreendedorismo. Então, empreender realmente traz prosperidade, traz riqueza, traz ajuda a muitas pessoas. Imagina quantas famílias esse cidadão ajuda hoje, né, através da veia empreendedora dele. Já teve mais de 1.000 funcionários da XP, hoje 1.700. E quantos milhões de brasileiros ele ajuda a realizar os sonhos através de sua carteira de investimentos, porque tem muitas pessoas que estão na poupança ainda e com uma rentabilidade muito baixa, que certamente não irão conseguir realizar boa parte dos seus sonhos, porque a carteira não vai ajudar. Então, é uma revolução. Realmente, até então, nós vivíamos na mão dos grandes bancos. Com a XP, é uma empresa disruptiva, né? Na parte de investimentos, e está sendo também na parte de banco, na parte de crédito, fornecendo crédito para cliente de forma instantânea e tudo mais. Então, ele revoluciona realmente. Beleza? Vamos aqui, eu vou fazer o sorteio, vou pedir aqui para a Patrícia dizer o número de 1 a 51. Diz aí, Patrícia. 30. 30, deixa eu ver se o 30 ainda está online. Vem conosco. Quem é o 30? Me ajuda, Cris. Porque não está na ordem aqui dos números. Tá na ordem. Rapaz, não tem 30. Você acredita? Tá daqui, ó. 32 Jefferson. Jefferson, será que ele está online aí? Se não tiver, vai perder. Vê com interage aí com o Fernando. Só prazer, a sorte vai que dá, né? Jefferson, online? Isso aí é alguma coisa. Peraí. Deixa eu ver aqui no chat. Você falou. E aí? Eu faço, ele respondeu. Tá? Diz mais um aí, Patrícia. Falou nada? 25. Vai dizer o que eu disse. Eu disse qual. Sorteado aí, pode abrir a câmera, Eu o microfone, né? Não, nem vou criar aqui. Francisca Inês Sampaio. Agora eu estou olhando. Será que ela está presente? Francisca Inês Sampaio está presente? Não está presente dela aqui. Será que você ainda tem aí? Fiquem participando. Quando deu tchau, o pessoal esqueceu do livro. Diz um, Carol. Eu nem sei como é que mexe nisso aqui. Como é que mexe? Não vai fechar fácil. Thaís. Alguma Thaís online? Thaís é minha namorada, ela tá online. Thaís online. Tá aí, Se ela não tiver aí, o meu amor tá ameaçado. Rapaz, ela tá online, tá aqui, ó. Não, parei não Ela tá? Ela tá online. Isso que eu quero agradecer aí. Cadê ela?
Eu acho que ela tá online, né? Tá aí. Agora tá gaseando aula só. Online sim, tá no chat. Número 42. Tá, ela tá no chat aí. O Fernando disse que ela tá no chat aqui no meu vídeo. Não tem problema ela estar lá doando o tempo dela, assistindo o digníssimo namorado, mas valeu. Valeu, aplausos. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que compartilharam com a gente essas 2 horas, dizer que nós estamos felizes por passar esse conteúdo para vocês. E cadê a programação para isso? Não está aí? E nós temos uma programação aqui no nosso escritório, né? Não está no final? Não. Nós temos uma programação de outros eventos que a gente vai mandar aí no digital para vocês, tá bom? Nós temos, como nós estamos em um ano, completando um ano de Always, aí nós fizemos uma programação de conteúdo especial para a gente ajudar as pessoas. Então, nós temos dia 21 agora, uma live de previdência, né, com o head de previdência lá da XP, o Rodrigo Saldanha. Dia 28, curso de opções com o Eric, aqui mesmo presencial e online, nesse mesmo formato. E dia 29, cenário macroeconômico com a Raquel Sá, que é a analista de economia-chefe da XP Investimentos. Também vai ser no formato presencial e online, né? Só o Previdência que vai ser o mesmo modelo. Previdência também. Algumas pessoas a gente convida para cá, no máximo 10, e a gente transmite também no online. A gente queria agradecer a todos e dizer que foi uma honra e um prazer compartilhar essa noite com vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Beijo. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Boa noite aí para todo mundo e até a próxima.